Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã, eu sou Rebeca Vilela e estou aqui no Estúdio Leste para nossa dose semanal de conversa. E hoje com o tio Flávio. Então, te Isso aí. agradecer, tio Flávio, estar Eu que aqui com a agradeço. gente. Um prazer ter você Obrigado pelo aqui. convite. Obrigada. E hoje a gente vai conversar, vai refletir sobre inclusão, que é um tema amplo e delicado, né? Que ele diz respeito a todos nós. Eu sou psicóloga, atuo, escuto, fundamentada pela psicanálise, e todos os dias no consultório eu ouço pessoas que se sentem sós, inadequadas, excluídas ou não pertencentes em algum aspecto. Eu acho bom ressaltar isso aqui, e a ideia não é igualar todo mundo, Uhum. mas é chegar num ponto em que todos nós nos encontramos. E aí eu quero convidar você para se juntar a nós nesse ponto em que a gente pode reconhecer as dores e as necessidades uns dos outros a partir das nossas dores e necessidades, ainda que cada história seja única, né? Nesse ponto em que a gente pode suspender nossas importantes lutas identitárias para nos reconhecermos universais, ainda que únicos. Uhum. Eu acho que a partir daí a gente pode abrir os nossos guetos, né, e nos abrirmos também para o idioma do outro. Aí eu lembrei de uma expressão que se tornou corriqueira e talvez esteja um pouco banalizada, que é lugar de fala. Então, quem pode falar? É aquele que dita a norma ou o contrário, aquele que se encontra fora da norma, a quem a gente nomeia minoria? Quem pode pensar e se expressar, né, acerca da nossa forma de existir, acerca dos nossos discursos, das nossas estruturas sociais? Esse lugar não é necessariamente o lugar da experiência, né? É mais do que o negro falar sobre racismo ou a mulher falar sobre misoginia. É importante que cada um pense sobre o outro e pense sobre essas estruturas a partir do seu próprio lugar nesse contexto. É um contexto muito complexo, né? São estruturas muito complexas e a gente precisa pensar sobre isso junto. Uhum. Né? E para mim é uma alegria enorme pensar sobre isso com o tio Flávio, né? Porque você, além de pensar sobre isso, de pensar assim, né? Você pensar coletivo, né? Você atua em prol desse coletivo. Então, eu quero te agradecer demais. Estou aqui muito curiosa por essa conversa e com vontade de aprender com você. Não, de compartilharmos, Compartilhar. né? Você já falou muitas coisas aí que eu já estava voando aqui. Que Porque a gente delícia. pega uma ideia e leva para a cabeça e faz uma festa, né? Sim, bora. Mas é um monte de coisa que você falou aí de vários sentidos, né? A gente falar dessa questão da identidade, mas do coletivo também, né? Sim. Que tem um momento em que a gente tem que realmente valorizar as identidades, porque Isso. não adianta a gente falar que está num país que não existe a perseguição contra a mulher, a perseguição Sim. contra a criança com uma deficiência, com a síndrome, contra gays, por aí vai, porque existe de fato, Sim. né? Hoje eu estava conversando de manhã com uma colega, a gente fez uma visita a uma penitenciária que cuida de mulheres grávidas. Elas, geralmente, elas são presas grávidas, porque a mulher não engravida enquanto está presa. Ela não tem visita de homem, né? De marido. E aí a gente estava falando sobre essa questão dos negros e falando sobre aquilo. Uma pessoa me falou uma coisa que me chocou bastante, que ela fala sempre com o filho dela, que é negro, que quando ele estiver andando com a bicicleta na rua, que ele possa levar sempre o documento da bicicleta, a né? nota fiscal, o seu próprio, né, que eu... e a da nota fiscal. Sim. E aí a Silvinha Castro, que é uma amiga, falou que ela também ouviu de uma pessoa querida que o filho, por ser negro, não poderia correr, não poderia usar um moletom que tampasse o rosto. Um boné, então, são coisas chinelo, que a gente, às vezes, não considera, porque não é do nosso mundo, parece, né? Isso. E é aquilo que você falou, está no nosso mundo. Tá. É o nosso mundo. É o nosso mundo. A gente tem que conhecer diferentes realidades antes de criticá-las, né? Porque a gente critica, isso não existe, aquilo não acontece. E tal do mimimi, né? Que e baixar a guarda para a gente poder... baixar a guarda para a gente poder entender. Isso. Porque, assim, o mais gostoso de tudo é que todos nós somos muito mais do que isso que as pessoas estão vendo no podcast. Vocês estão sentados vendo uma pessoa aqui que é careca, que está com blusa preta, que tem 50 anos de idade. Mas eu sou muito mais que isso. Eu sou uma somatória de histórias.
E as pessoas com 13 anos de idade, com 80 anos de idade, também são uma somatória de histórias, né? E aí a gente desconsidera muitas histórias. No Dia Internacional da Mulher, eu vi uma propaganda falando assim, pegava Elza Soares, aí colocava lá várias características da Elza Soares, e aí uma pessoa colocou uma fita crepe apagando essas características e só aparecia ex-mulher do Garrincha. A gente pega, parece que a gente apaga a história da pessoa, né? Eu acho que foi da RC Propaganda, essa propaganda agora de 2024. Então a gente vai dando, faz um recorte, né? O que importa é isso, né? Algumas coisas. Mas olha o tanto de coisa que ela é antes de ser ex-mulher do Garrincha, né? E aí vai pegando outros, Carolina Maria de Jesus, né? Uma catadora de recicláveis. Não, ela é muito mais que isso. É uma mulher filósofa. que né? Escreveu sem saber escrever, né? E que o livro foi publicado com os próprios erros, para a gente poder tentar entender que não somos uma regrinha de viver. E aí, quando você começou a falar, veio à cabeça justamente isso. Por mais que a gente esteja trabalhando, atuando em diversas frentes, quando você foi falando, me veio assim... hoje eu tenho mais dúvidas do que certezas, né? Antes eu tinha talvez mais certezas do que dúvidas. Eu sou professor universitário há 25 anos. Agora em 2024 completo 25 anos em sala de aula de graduações. Antes disso eu dava aula para ensino fundamental e médio. Então tenho aí 28 anos de professor. Numa graduação, quando você entra como professor, você está lidando com pessoas que têm muitos cursos, muito estudo, e ali tem um ego muito forte, assim como tem várias outras instâncias, mas as pessoas elas têm aquela questão de saberem demais, né? De terem certezas demais. Porque eu tenho pesquisas. É o lugar do saber. Eu tenho pesquisas, eu tenho dados. E aí a gente vai vendo que até as pesquisas e dados têm que saber ser interpretados, né? Tem que trazer para contextos, não é pegar uma pesquisa que foi feita não sei aonde e aplicar tal qual em qualquer lugar. E aí, conviver e o conviver, eu fui vendo que as minhas dúvidas são maiores do que as minhas certezas. Isso nos instiga. Eu até brinco falando que, assim, se Deus pudesse me dar tempo de vida suficiente para ler os livros que eu comprei, seria uma maravilha, porque eu tenho um monte de livros lá em casa que eu não li, eu acho que isso um monte de gente faz, né? Mas de assuntos diversos que eu tenho curiosidade, eu falo, eu não posso deixar de saber sobre isso. Só que vai ficando, né? Vai ficando. Mas a gente vai buscando essa sabedoria aí. Por isso que é bom compartilhar também, né? O programa da semana passada a gente conversou um pouco sobre essa ansiedade, né? Das leituras que a gente não consegue colocar em dia. Eu não tenho essa ansiedade mais não. Eu deixo os livros lá, eu olho para eles, eu sei que vai ter o momento de cada um. Tem uns que atropela. Semana passada eu vi um mineiro que lançou um livro sobre a morte da mãe dele e tal. Eu estudo muito sobre morte, sobre suicídio. Como curioso, eu não sou psicólogo, vou falar já quem sou. Isso. Eu sou curioso em várias áreas, não sou especialista em nenhuma delas, talvez. Mas eu comprei o livro e fui fazer uma viagem de ônibus e consegui ler o livro nessa viagem. Mas tinham outros que estão ali. Tem um livro do Karnal chamado Preconceito, que é muito legal e que é imenso. Eu quero ler esse livro ainda, porque ele vai resgatando historicamente como nós chegamos aos processos de preconceito, como foi uma construção estrutural e por aí vai. Fantástico. Bom, eu vou me apresentar então. Por favor, quem é o Flávio? Quando foi o Flávio? Virou tio Flávio? Quando que o Flávio transformou em tio Flávio? Meu nome, na verdade, é Flávio Toffani. Eu sou de uma família de Santa Luzia, em Minas Gerais, tão pertinho aqui de Belo Horizonte. Comecei a dar aula numa graduação e lá eu fui batizado como tio Flávio, não de uma maneira agradável. Uma aluna falou, estava 7º período de comunicação, de publicidade, e aí o povo já estava doido para sair da faculdade, todo mundo de saco cheio da faculdade, e aí ela virou e falou assim, nós não vamos te chamar de Flávio, não. E aí começando a dar aula naquele momento, eu não tinha ainda aquele traquejo. E aí eu falei, já que vocês são de publicidade, então cria um nome para mim. Eu acho que ela, de uma maneira mais agressiva, assim, fala, nós vamos chamar tio Flávio. O tio, e aí isso é real,
tinha uma associação na época, que agora eles até estão voltando com essa propaganda, do tio da Suquita. Tio da Suquita. Né? Gente, mas você era um garoto, você está falando disso. Tem ainda isso. Sou. Eu me lembro do tio da Suquita, que eu só vou abrir um parênteses aqui. Eu vi uma entrevista do Ney Matogrosso, ele falando assim, olha, eu senti que, assim, não posso negar, o meu corpo tá sentindo, né? Eu não sei quantos anos que o Ney tem. Uns 80, mais de 80, 90. Maravilhoso. E aí ele falou, olha, o meu corpo tá sentindo, eu não sou a mesma pessoa de antes. Mas aqui dentro tem alguma coisa, que não é aquela criança que as pessoas falam, não, mas é uma coisa. E aí eu fui entender aquela coisa que ele falou, que é justamente assim, a vida dele tem sentido. Né? Ele entende desejo. O que ele veio fazer aqui, exatamente, fantástico. Tem essa questão do desejo. E é o que a gente trabalha com muitos grupos dentro do Tio Flávio Cultural, que é o projeto que eu coordeno. De resgatar esse desejo pela vida, esse sentido da vida. Mas eu chego lá. Isso. Vamos para a Suquita. Vamos para o tio da Suquita. Tinha lá a propaganda do tio da Suquita, que foi em 98, eu acho, essa propaganda. E aí quando a menina falou, vamos chamar tio Flávio. Tava no auge esse tio, que é um cara mais velho que entra no elevador, e aí ele fica lá gracejando a menina, e a menina vai dar uma tirada nele, aperta o 21 aí, tio. Aí o tio ficou desse negócio de uma pessoa mais velha, né? E aí eu pensei assim, poxa, eu não sou tão velho, naquela época eu não era tão velho de idade, e por que o tio? E aí ficou. Só que eu fui entendendo que o relacionamento, ele é uma coisa tão fantástica, né? Porque se ele tem respeito, se ele tem proximidade, se ele tem valores construídos conjuntamente, aquela marca, ela se fortalece. Aquela marca que eu digo, nesse caso, tio Flávio mesmo. E aí eu não consegui sair desse tio Flávio, por quê? Primeiro, eu queria sair. Na verdade, não foi agradável. Tio Flávio, e eu já era careca, então ainda tinha as associações de quem não é satisfeito com o corpo, e qualquer coisa que pisca parece que está te perseguindo, o mundo, né? E aí foi justamente quando ela colocou, falar, então beleza, vou deixar esses 6 meses passarem, quando chegar uma nova turma eu já me imponho, porque eu tenho um pouco mais de experiência. Só que eles começaram a falar com os pais, com os colegas da faculdade do primeiro, segundo, terceiro períodos, você vai ter aula com o tio Flávio, respeita, porque aquilo que foi agressivo se tornou próximo pela relação que nós desenvolvemos. E aí eu falo hoje que o maior patrimônio de um professor são os alunos. Você já viu o professor falando assim, né? Porque foi meu aluno. A gente tem orgulho. É um patrimônio, a gente tem orgulho dos alunos que nós tivemos. E aí a gente... eu tenho esse patrimônio porque naquele momento fui batizado e teve um sentido, sabe? Foi dado um sentido. Primeiro, não muito bom, mas depois o sentido foi sendo reconstruído. Aí, alguns anos depois, já que isso tem 25 anos, alguns anos depois, eu fui chamado por uma pessoa para poder fazer um trabalho com prostitutas no centro de Belo Horizonte. Isso tem muito tempo, uns 22 anos mais ou menos. E aí eu fiz um trabalho lá de uma palestra para elas, dentro da região da rodoviária ali, subi num dos hotéis, 6h30 da manhã, fiz a palestra para elas. Aquele momento da palestra das prostitutas foi um momento de despertar para mim. Porque assim, quem está numa faculdade dando aula e está muito dentro da faculdade, o mundo dela é a faculdade. Então, para mim, naquela época, todo mundo era graduando. O Brasil inteiro era de dentro da faculdade. O Brasil inteiro estudava. E aí, quando eu saí, nossa, meu sonho, eu tive acesso naquela época a uma pesquisa que 2% estavam na faculdade, 2% dos brasileiros, e para mim não era o mundo, porque o meu mundo era de alunos de graduação, pós-graduação, meus colegas eram professores que tinham mestrado, doutorado, e aí foi justamente... Gente, que convite fantástico, hein, para essa saída aí. E é uma coisa que, assim, às vezes você não está programando, obviamente, e são coisas que você pode falar assim, igual quando você fez o convite e falou, não vou, porque eu não me sinto no processo da inclusão, né? E aí você foi perfeitamente, como uma boa psicóloga, entrando na mente, insistindo, mostrando que há outros lados, né? E foi justamente isso. O que eu vou falar com prostitutas? Eu não sei, eu sou formado em comunicação. E aí eu entrei, a demanda era uma demanda... sensível demais, as mulheres usam artifícios no próprio corpo para poder conseguir, por exemplo, no momento de menstruação, parar essa menstruação para atenderem um cliente mesmo menstruadas. Então a gente queria falar para elas que elas são mulheres, né? E eu não sei por que me chamaram. A justificativa de uma das mulheres que me chamou foi, olha, a gente queria seu lado humano e não seu lado técnico.
porque eu sou professor de marketing, a vida toda eu fui professor de marketing e comunicação. Então não ia falar para elas de marketing. E aí quando eu cheguei, eu lembro que eu estava subindo as escadas, tinha que ser 6h30 da manhã, porque começa a funcionar às 8. E aí eu fui pensando assim, gente, o que eu vou falar para prostituta? E olha só os rótulos, né? E aí quando eu cheguei ali, elas estavam tomando café da manhã, me ofereceram café da manhã, e aí elas falaram assim, eu tenho que trabalhar muito, entre elas, para poder mandar dinheiro pro meu filho que mora no interior de Minas e tá doente. Eu tenho que trabalhar demais porque minha mãe é idosa e mora em São Paulo. Naquela hora houve uma conexão muito grande, não com a prostituta, porque eu não cheguei ali para entrar em quartos com as mulheres esperando um cliente. Sim. Mas eu me conectei com pessoas. E isso foi o choque muito grande, porque eu subi a escada pensando em uma coisa. E eu encontrei outras que são totalmente diferentes. Esse olhar para o outro como gente é que me despertou mesmo para, talvez, as outras possibilidades que eu tenho dentro do Tio Flávio Cultural, que é um movimento que surgiu há 13 anos, surgiu em 2000, né? Nós vamos fazer 14 anos agora, em 2024, que a gente não é um CNPJ, nós não temos registro, a gente não recebe verba parlamentar, a gente não tem incentivo financeiro de ninguém, nós temos uma causa, né, que é o bem comum, que a gente quer que as pessoas se engajem nessa causa, mas elas têm que querer também. Não é o engajar porque está na moda, não é o engajar porque eu quero falar para as pessoas que eu faço, e não é o engajar também para fugir dos problemas de casa. Tem um provérbio chinês que ele fala o seguinte: antes de sair por aí mudando o mundo, dê 3 voltinhas em casa. E o 3 ele é legal porque ele é o equilíbrio, né? Se você pegar olha o tripé, né? Tripé. É o equilíbrio. Tirou uma perninha, talvez o microfone aqui penda, caia. E aí, religiosamente, o que eu não sou e não tenho competência de falar, mas tem a Trindade lá, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Então, o 3 é saúde mental, saúde emocional, saúde física. A gente até coloca hoje uma saúde espiritual. É verdade. Né? Falando da saúde espiritual. E eu falo também da saúde relacional, que é o que a gente trabalha muito com vários públicos. Então, o Tio Flávio Cultural nasceu... mesmo tudo entrelaçado, né? Tudo que não tem como separar. Quando você vai fazer um trabalho numa ILPI, que é o nome que a gente dá hoje aos antigos asilos, instituições de longa permanência para idosos, você chega numa casa em que as pessoas estão frágeis fisicamente, elas estão sentindo saudade das pessoas que por motivos diversos, e a gente não está aqui para julgar, que a gente não sabe nada da vida de ninguém, não vão visitá-las. É uma dor? Eu não posso fugir dessa dor. Existe uma dor de um abandono de um pai ou uma mãe dentro de uma casa, de uma instituição. Mas eu não sei por que foi abandonado. E ainda tem essa questão, então, da emoção, tem a questão do mental, porque começa-se a perder também, a ficar deprimido, né? a ter coisas no cérebro. A perder esse sentido, né? Esse desejo que você estava falando. Perde-se essa chama, esse desejo. Então você vai ver isso num abrigo, numa casa de acolhimento, que recebe crianças com paralisia, crianças que são tiradas do convívio dos pais, né? E vão para ali. E que não sabem se vão voltar, porque às vezes por uma negligência, por abandono, a família não tem condições de se reestruturar para receber a criança, e o juiz então autoriza uma adoção. Você tem ali novamente toda uma carga da ausência disso aí, né? Da ausência da saúde emocional, da saúde mental, espiritual. Eu falo muito espiritual, já que eu não sou vinculado a religiões, eu acredito em Deus, mas não tenho uma religião que sigo. Eu falo espiritual ligado a um propósito mesmo, né? A um sentido de vida. Tem uma série na Netflix, chama Zonas Azuis, que foi uma pesquisa feita em lugares diversos do mundo, que mapearam os lugares onde as pessoas vivem bem com mais de 100 anos. E a fé é um dos itens que dizem que dá longevidade. E a fé não é só a fé religiosa, é o acreditar em algo, né? Eu acho que a gente tem momentos de tantas durezas, de tantas tão cinza, que você tem que se apegar a alguma coisa de fato, né? É uma crença que seja numa energia. Pois é, e aí eu acho que é isso que você tem tanto, né, que exala. Então, quando você fala assim, não sei por que me convidaram para essa palestra para aquelas mulheres ali, né?
provavelmente já perceberam o que os alunos perceberam lá, logo depois de te nomearem ali tio, né? Depois mudou mudou o sentido dessa expressão, né, tio? E aí foi conquistando esse lugar, provavelmente já tinha essa chama aí, né? A chama eu acho que essa tinha. forma de pensar e de falar e de se colocar, Eu acho que não tinha vivência, logicamente, né? Daqui a 20 anos eu não vou ter a mesma vivência. Ou talvez foi descobrindo depois também, né? Talvez isso tenha sido encontrado um lugar ali, naquela manhã, né? Daquele lugar, falando, escutando aquelas pessoas, né? Sim. Que é o que você me falou aqui, que eu achei maravilhoso, foi isso. Você escutou elas conversando e falando que como seria o dia delas, né? A partir da sua escuta mudou essa conexão. Isso é muito importante. A gente tem uma sociedade que nós fomos acostumados, quando o outro vem falar alguma coisa com a gente, e isso já aconteceu aqui comigo nesse instante, né? Você estava falando na apresentação, eu já fui formulando com aquilo, que é bom, logicamente, porque eu estou interagindo, mas quando é alguém contando uma dor para a gente se sente na obrigação de falar alguma coisa, né? Quando a gente não faz isso que você comigo, falou, né? né? Pior tá comigo. Porque eu já passei por isso. Gente, quando alguém tá contando uma dor, isso eu aprendi no CVV, no Centro de Valorização da Vida, que durante a pandemia eu fiz um curso maravilhoso de 8 sábados com eles. Quando a pessoa tá falando da sua dor, é o protagonismo dela, é o momento dela. Não compare a dor dela com a dor de ninguém. Muita gente passa por isso que ela não quer saber. E eu não sou psicólogo, não. Então eu aconselho que as pessoas busquem especialistas mas sempre. Quando eu estava pensando aqui sobre lugar de fala, o que me ocorreu é isso, que é o que você proporciona, é um lugar de escuta. Para essas pessoas aqui, você já falou de crianças, você falou de idosos, você trabalha em presídios, aí você pode falar mais sobre os grupos. Sei que você coloca também interação, né? Um grupo com o outro. Então, isso é fantástico, é a tal da escutatória, né? O que você proporciona é um espaço de escuta. E aquilo que a gente fala dessa... realmente é quase raro, é quase que encontrado nos consultórios, né? Dessa questão do lugar de fala, né? Que é um termo que você falou que tá, né? Desgastado um pouquinho. Ele acabou sendo enviesado, assim, né? Eu só posso falar no lugar de mulher branca. Eu vi uma pessoa falando pouco. que é uma coisa que, assim, eu quero acreditar nesse contexto. Eu quero entender os outros, logicamente, mas eu quero acreditar nesse contexto, assim. Qual que é o seu lugar de fala? É o lugar de onde eu estou. Isso. Então, onde eu estou? Eu sou uma pessoa que tenho isso, tem aquilo outro. Tenho essa formação, né? tenho essa origem, tenho esse contexto. Exatamente. Né? E daqui que eu estou falando. Então, assim, é diferente de eu falar da onde eu estou, com todos os cursos que eu fiz, com todas as pesquisas que eu tive, falar de racismo. E o outro, que é negro, falar, né? São lugares diferentes de fala. Mas eu tenho que entender onde que é o meu lugar, para poder saber os dois discursos. Até para se responsabilizar por isso também. É o que a gente falou, uma sociedade. A gente não é pedacinhos de guetos, né? A gente tem se fechado em guetos, mas a gente precisa se unir. Ou se formos pedacinhos, se formos entender assim, que sejamos pecinhas de quebra-cabeça, né? Que a sua experiência soma com a experiência dele. Que dê uma abertura, né? Que o meu encaixe, que tem aquele encaixezinho pro outro, né? E que às vezes uns não se encaixam, mas é assim. Ótimo. O Tio Flávio Cultural, então, é esse movimento voluntário que antes da pandemia nós tínhamos 1.000 voluntários atuando em 81 grupos. Esses grupos, a gente tinha 21 grupos em LPIs, 18 em casas de crianças e adolescentes, 3 em hospitais de hemodiálise. A gente tem casas que a gente visita de pessoas que vêm do interior para se tratar de câncer, casas de crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral. Então, são casas já constituídas, não são nossas, e que nós nos organizamos para poder fazer as visitas. Após a pandemia, os movimentos voluntários sentiram um impacto muito grande. E aí, quando a gente passava pela pandemia, a gente pensava muito nessa questão de que a pandemia ia ser um refinamento das pessoas, porque as pessoas iam melhorar na pandemia, tal, e eu não quero nem trazer esse assunto, porque eu não tenho, esse dado para falar sobre isso. Mas na prática, eu acho que as pessoas saíram muito machucadas da pandemia. E aí muita gente hoje não tem estrutura, ia, fazia, mas hoje não tem estrutura de fazer, sabe? Então a pessoa sabe da importância, mas ela não dá conta. E aí a gente teve um outro processo com a pandemia, que nas primeiras semanas da pandemia, nós ficamos realmente, de fato, no susto de ficar à toa em casa, de limpar a casa 3, 4 vezes, para quem está em casa sozinho às vezes, porque não tinha nada para fazer. Você não estava animado a ler porque você estava assustado.
Depois a gente foi começando a se adaptar, né? Assim como o ser humano faz com muitas coisas. E aí a gente foi, então, começando a trabalhar. Aí vem as lives, vem não sei o que lá mais. E aí a gente foi trazendo para nossa realidade virtual aquele monte de trabalho que a gente tinha lá fora, mas não estava lá fora ainda. Voltou a possibilidade de sair. A gente tem o trânsito, a gente tem os deslocamentos, a gente tem o trabalho de visitas, mais o trabalho que foi criado virtualmente, que ele não foi embora, ele continuou. Então a gente ficou com um acúmulo de trabalho muito grande. Então parece que as pessoas estão trabalhando mais pós-pandemia, mais do que a gente manhã, fazia. Tarde, noite, final de semana, e as pessoas, dia útil. A gente tem que saber também do momento das pessoas. Sim. E isso é um exercício para todos nós, né? Quando a gente cobra do outro, e o momento seja um momento espiritual, seja um momento de tempo mesmo, mas a gente quer que as pessoas sejam iguais a gente, né? Às vezes muito ansiosos, a gente quer que as pessoas deem retorno rápido, que as pessoas deem... E aí a gente vai se cobrando e cobrando do outro. Mas a pandemia teve essa transformação e aí a gente não conseguiu voltar com as 1.000 pessoas. Hoje devemos ter umas 300 pessoas voluntariando. Os grupos diminuíram, mas a gente resolveu recriar o Tio Flávio Cultural trabalhando a base do convívio, da convivência. Então nós não vamos a uma ILPI fazer uma visita e sumir de jeito nenhum. Nós vamos lá uma vez por mês, a gente faz a visita e a gente quer criar convivência. Aí vem os voluntários falando assim, Tio Flávio, mas a gente vai criar esses vínculos, e se o idoso morrer? Fala, pensa dos dois lados, porque você também pode morrer antes do idoso, e ele vai sofrer a sua ausência, porque ele já está acostumado. Mas se o idoso morrer antes da gente, é a perda que a gente tem em diversos aspectos, de pessoas ou não na vida. Que bom pensar que teve tempo para essa convivência. Olha que maravilha antes, isso, né? Que a gente teve aqueles 2, 3 encontros, casando os assuntos aí. Tem uma amiga que ela é psicóloga, Luciana Rocha, e ela teve o marido dela morreu por suicídio. E ela fala justamente que ela não quer lembrar as dores que vieram no dia e pós o suicídio, mas os momentos que eles viveram juntos e que são memoráveis, né? Aí vem aquele filmezinho que eu adoro falar nas palestras, que é o Divertidamente, que é fantástico, muito né? bom. Tem um pretexto infantil, mas ele tem todo o estudo de neurociência que fala justamente o seguinte, olha, a gente tem momentos da vida da gente que a gente tem que colocar consciência naqueles momentos para que eles possam ser levados por um reservatório aqui no nosso cérebro, a nossa despensa. Em momentos de tristeza, o nosso cérebro vai na despensa ver o que tem para poder se alimentar. Se a gente não tem consciência daquele momento que você chega em casa e dá um abraço no seu filho, se aquilo for mecânico, se você não tem consciência dos encontros que a gente tem e das comemorações diárias com pessoas diversas, gente, isso são momentos de prazer, são momentos de alegria que a gente tem que resgatar. E aí a gente fala dessa questão das pessoas que a gente convive, sabe? Então hoje a gente tem grupos em LPIs, grupos em abrigos, que são as casas de acolhimento. Nós temos grupos em casas que recebem pessoas, que são casas de passagem, pessoas em situação de rua, ou repúblicas para as pessoas em situação de rua. A gente tem trabalho com hospitais de hemodiálise, tem trabalhos com presídios, e geralmente é que eu falo mais, porque dentro do Tio Flávio Cultural, cada grupo desses tem um gestor voluntário que coordena os outros voluntários. E os presídios socioeducativos, que são de adolescentes, e a PAX, que é uma metodologia diferenciada, sou eu que coordeno dentro do Tio Flávio Cultural. E aí eu tenho muitos trabalhos dentro das cadeias e que eu uso muito nos exemplos, porque aí eu comecei a tentar entender o seguinte: se lá dentro está o lixo da sociedade, como a sociedade diz, se lá dentro está o esgoto da sociedade, eu queria entender o caminho que essa água do esgoto percorreu, já que nenhuma criança, e aí você pode me corrigir, por favor, nenhuma criança nasce ruim, nasce má, já que a fonte é pura, qual é o processo que ela passa que a polui para cair, para desaguar naquele esgoto? E aí hoje a minha atuação dentro dos presídios é uma atuação de educação. Eu sou professor, eu sempre brinco com essa associação, porque todo mundo, quando você fala em presídio, as pessoas falam, mas você está colocando o bandido na rua mais cedo? Não, o Estado me deu a possibilidade de entrar ali. Eu tenho uma possibilidade de ouro,
Eu não vou mudar a vida daquelas pessoas através de uma palestra, eu não vou mudar, mas eu vou incomodar, eu vou impactar. A pessoa vai ficar incomodada com uma fala. Pode mudar, que né? pode gerar aí o que eu gosto de falar. E aí não pode ter recorte nessa parte. Por favor, não. Aqui não tem recorte. Quando se fala bandido bom é bandido morto, um dia eu cheguei para 30 deles lá e falei, gente, eu acredito que bandido bom é bandido morto. E as pessoas, o cara que estava comigo me acompanhando, falou, nunca mais volto com você. Porque eles olharam para mim e vai falar, não é possível, o cara entrou aqui para poder falar que acredita na gente. E de repente ele encerra a fala com isso, e aí é justamente isso que a gente está falando aqui. Eu acredito que bandido bom é bandido morto, mas não sou eu que mato o bandido. Eu levo as possibilidades para ele achar dentro de si aquele bandido que ainda existe e ele próprio matar e devolver para um filho o pai que ele tanto espera. Ou devolver para a mãe um filho que ela tanto espera. Então o bandido vai ser morto a partir do momento em que aquele cara que cometeu um crime reconhece aquela dificuldade. E o reconhecer também não é passe de mágica, não, tá? Não. Porque quando se volta para a sociedade, tem todo o caminho da água, né? Para poder se pensar. E até muito legal, só parênteses, esse voltar para a sociedade que a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar, né? Que é essa retirada violenta que a gente faz, né? Também, esse tema é muito polêmico, né, Tio Flávio? A gente poderia fazer um podcast só para falar sobre esse contexto de presídios, do crime, né? Das infrações, tudo que ele é bem polêmico, mas não foi retirado da sociedade, né? E a sociedade tem que começar a entender o seguinte, olha... Violentamente... Se tem gente que quer ou não quer pena de morte, isso é uma outra discussão, mas não existe pena de morte. A gente tem uma lei que tem X anos de cumprimento de pena, essas pessoas vão sair. Se essas pessoas vão sair, o que a sociedade tem que pensar? Poxa, se o Estado não tem, e aí eu não falo Estado de Minas, eu estou falando do Estado como uma entidade, não tem competência de fazer com que aquelas pessoas ali dentro trabalhem, estudem, enquanto estão ali dentro, retiradas da sociedade, né? Ou afastadas da sociedade, apartadas, né? Que nós, sociedade, entendamos o que a gente pode fazer. Porque eles vão voltar, né? E voltando, vão nos encontrar. E aí, a gente não tem como mantê-los lá, a gente não tem como ter pena de morte. E a gente tem que entender que dentro de cada pessoa há uma chama. É aquilo que eu não sei nem porque eu comecei com nem Mato Grosso, mas essa chama, eu quando entro num presídio, eu nunca converso com o bandido. Eu não converso com o bandido. Então isso faz uma diferença muito grande, talvez até a credibilidade que eu tenho. Porque isso é outra coisa que você já falou aqui também, né? Que esse é um recorte, essa é uma condição, não é um todo. Eu tô pegando, né? uma partezinha dele, né? Aquela pessoa é muito mais do que, como você falou da prostituta também, ela é muito mais. Eu sou muito mais do que psicóloga, você é muito mais do que um professor. Na PAC, né? O Mário Toboni, que foi o criador, ele era jornalista, advogado, e ele fala: o ser humano é maior do que o seu erro. É lógico que né, o homem é maior que o seu erro. É lógico que a gente está falando um assunto sensível, porque quem está nos ouvindo pode pensar assim: porque ele não foi sequestrado. Exatamente. Porque ele não teve um parente estuprado. Lamento profundamente as pessoas que tiveram isso e espero e faço por onde isso não aconteça. Isso. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Eu não estou ali para poder fazer com que bandidos saiam para a rua, mas eu estou fazendo o que eu posso com a educação que eu recebi para fazer com que aquelas pessoas saiam dali e não cometam mais crimes. Isso. Então, quando eu falo, eu estou devolvendo um filho para um pai ou para uma mãe, alguém fala comigo assim: mas e o filho que ele tirou de alguém? É esse o meu objetivo também. Que ele volte para casa dele, mas e que ele também não faça aquilo de novo. Não depende só de mim. Né? Depende de toda uma estrutura que a gente tem que entender. Mas se a sociedade fugir desse discurso, eu não estou conclamando nem lado X, nem lado Y. Estou conclamando os humanos. Porque eu ainda acredito uma coisa, Rebeca. Eu sou professor de comunicação e quando eu entrei na faculdade, nos meus primeiros dias, já tinha uma lenda, um conto que a gente falava para os alunos. Então a gente reproduz, eu acho que os professores de comunicação reproduzem até hoje, que é o seguinte: se eu estou entrando aqui no estúdio, na porta do estúdio, vem um cachorro e me morde, o que vai acontecer? Eu vou chamar, vou né, tomar uma injeção, vou olhar,
Mas ninguém vai falar sobre isso além de, né, eu, você e mais algumas pessoas. Sim. A mídia não vai dar destaque para a mordida de um cachorro na perna do tio Flávio aqui. Sim. Agora, imagine a situação de eu sair aqui pelo Santa Teresa correndo atrás de um cachorro e eu morder a perninha do cachorro. Sim. Isso pode ser destaque na mídia porque é raro. E aí vem o Gaiarsa, que é um psiquiatra falecido, ele falava, o mal é raridade. E aí, por que ganha esse destaque aquele fato de eu correr atrás do cachorro, ou de um menino da China, que 6 meses atrás, 7 mais ou menos, mordeu uma cobra? Olha que coisa inusitada. É porque é inusitado. Então, quando a gente abre as principais manchetes, os principais veículos, seja de televisão, rádio, jornal, eu vou falar como jornalista. Há uma responsabilidade muito grande dos veículos de comunicação pela ansiedade que a gente provoca na sociedade. E há uma responsabilidade das próprias pessoas que buscam esses tipos de notícia. Mas quando a gente abre os veículos de comunicação, o que está ali e que parece que a humanidade é aquilo, na verdade é um recorte pequeno, por ser tão pequeno, vai para a mídia. Entendi. Porque eu não mando para a mídia o que é comum. Entendeu? O meu abraço com você aqui, não vou mandar para a mídia, isso é comum. Então, quantas pessoas que a gente conhece no dia a dia que fazem o bem? Em Minas Gerais, Belo Horizonte, eu elenco para vocês projetos sociais maravilhosos que nunca passaram no Fantástico. E provavelmente nem vão. Né? Então a gente tem que começar a também trabalhar essa questão nossa. O Sêneca dizia uma coisa muito legal, a gente sofre mais pela imaginação do que pela realidade. Não descarte que a gente não sofra pela realidade. Nós temos nossas dores, nossos sofrimentos. Mas a gente também cria muito, né? Será que eu vou conseguir dar a entrevista para você? Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Eu tenho um caso muito interessante que uma juíza mandou uma mensagem para mim falando, tio Flávio, eu posso te ligar amanhã? Aí eu falei, não, liga hoje. Da comarca que eu estava atuando dentro dos presídios, falei, meu Deus do céu, se for uma voz de prisão, que dê hoje, para não sofrer até amanhã, né? Aí ela falou, hoje eu não posso, que eu estou compromissada, tal, eu posso te ligar amanhã? Eu falei, meu Deus do céu, eu não dormi mesmo não, né? E quando ela ligou, ela falou, olha, obrigado pelo trabalho que você está fazendo na comarca, eu estou mudando de comarca e queria deixar esse agradecimento. Falei, por que não mandou um emojizinho de coração até a noite, né? Eu criei uma situação, o que poderia ser? O que a juíza quer falar comigo? E por que não poderia ser bom, né? Mas nunca a gente cria. E é lógico que isso tem explicação, né? A gente vem lá dos nossos antepassados, que dentro das cavernas, ouviam um barulho lá fora, eles nunca pensaram, oba, distribuição de cesta básica, né? Eles pensavam, é um bicho que vai me comer. E a gente vai trazendo isso. Só que a gente tem que encarar isso também e começar. O cérebro é elástico? Então a gente tem que começar a trabalhar questões do bem. A gente só se alimenta dessas, desculpa a palavra aqui, pelo amor de Deus, desculpa o termo, mas ele é didático. Dessas desgraças que são colocadas no dia a dia, a gente vai adoecer. E o que a gente propõe aqui, está propondo muito hoje, especialmente, também é isso, né? É pensar a partir de outro lugar, é ampliar mesmo, né? Essa forma de... a reflexão, né? O espaço, escutar para ouvir outras possibilidades. Acho que tem muito a ver com tudo isso. É pensar de outro lugar, outros pontos de vista. Eu trouxe... Isso é fantástico. Agora eu quero te perguntar uma coisa também. Então me mostra aqui, porque eu tô curiosa. Deixa eu só te perguntar, agora que eu tô também doido para pegar meu presente. Mas aqui... Este é o livro que eu vou te presentear. Gente, que maravilha, não fiz a dedicatória, porque a gente faz só depois que a gente conhece um pouco mais, né? Então pronto, aqui, ó. Agora. Todo mundo é filho de alguém. Então apresenta o livro pra gente, que eu quero te perguntar uma coisa. Eu vou te apresentar, aí você me lembra, porque eu às vezes tenho uns esquecimentos do próximo livro que vai sair em maio. Tá. Então vamos, a gente... esse livro, Todo Mundo é Filho de Alguém, foi lançado agora em agosto do ano passado, de 2023. E foram histórias que eu fui vivenciando. Histórias quase invisíveis sobre empatia, solidariedade e humanidade. Isso. Porque assim, só que aquilo que eu acabei de falar, né? Aquilo que acontece no dia a dia que não vai para as mídias, que não tem holofotes. Mas foram coisas que eu fui vivenciando no voluntariado que eu fui colocando como até um desabafo meu em forma de escrita. Mas o título é a melhor coisa que tem nesse livro e ele não foi dado por mim. Que ótimo. O título foi dado numa situação em que eu moro em Belo Horizonte, estava caminhando no centro à noite, 10 horas da noite,
E aí a gente tava passando uma rua ali, Álvares Cabral com Bias Fortes. É uma coisa assim. E tinha ali na esquininha uma pessoa em situação de rua, embriagada, deitada, com metade do corpo na calçada e metade do corpo na rua. Nossa. E aí eu tava passando, outras 2 ou 3 pessoas estavam passando também. Nós nos olhamos, a gente se comunicou nos olhares e não falou nada. De fato, não saiu nada pela boca. E a gente olhou assim e chegamos e tiramos a pessoa e colocamos na calçada. Tem umas barraquinhas ali na Álvares Cabral, já com a esquina de Bias Fortes. E aí os caras que moram ali, em situação de rua, viram e vieram em nossa direção. E aí um deles olhou pro cara e falou, nossa senhora, porque eles estavam dentro da barraca, não tinha visto o cara deitado ali. Nossa senhora, se a mãe desse cara vê ele assim, ela vai morrer. Aí olha a situação que interessante. O cara que estava ajudando a carregar, um transeunte, virou e falou assim, uai, mas ele tem mãe? Aí o morador de rua, uai, todo mundo é filho de alguém. Ai, todo que mundo maravilha. é filho de alguém. Ou seja, ninguém brotou, né? Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma Até eu que tô aqui sentado, até o meu chefe, até o que tá deitado na rua. E aí tem um professor, um doutor em educação chamado Celso Vasconcelos, que eu vou aproveitar aqui para lembrar desse assunto, que ele fala com a gente o seguinte, olha, se você estiver caminhando na rua, fazendo seu trabalho de distribuição, eu não faço esse trabalho não, de distribuição de comida para pessoas em situação de rua, porque já temos bastante grupos que fazem, né, em Belo Horizonte, apesar que muito concentrado, mas há muitos grupos. E aí ele fala, ó, se você está passando com os seus voluntários, está distribuindo um pão, nunca entregue um pão como se a pessoa que está ali tivesse a obrigação de receber o pão. Pegue o pão, olhe para ela e ofereça. Porque aí você está devolvendo, naquele segundo, aquela pessoa que parece que perdeu tudo, você está devolvendo dignidade para ela. Ela está tendo o direito de falar, não quero. E olha que maravilha, agradeça e vá para o outro. Então, quando a gente fala dessa questão de todo mundo é filho de alguém, primeiro, que talvez seja uma batalha de todos nós, educadores, que as famílias sejam acolhedoras, né? Que as famílias sejam uma referência de carinho, de afeto, que hoje eu não posso falar que é. Né? Infelizmente, eu não posso falar que as famílias, de uma maneira geral, são acolhedoras. Mas que as pessoas têm história, que as pessoas têm lastro. E quando a gente fala assim, se a mãe, né, quando ele falou, se a mãe dele vê ele assim, essa figura maternal, né? Que eu já imaginei na mãe daquele cara chegando, olhando para aquele cara assim. E aí eu falei, gente, dá vontade de abraçar aquela mãe, que nem existe para mim, né? Não conheço. E aí como humaniza, né? Como esse lado de pensar na história, pensar na mãe que está sofrendo, pensar no pai que está chorando, humaniza aquela história. Isso tira essa coisa da estatística, né? Do número, é só mais um. Né? A gente joga a pessoa na vala dos números, né? E aí vem, agora em maio, um novo livro. Sim. Que aí eu tô escrevendo com um amigo meu, que é o Sander Meca. O Sander é um cara que ele teve uma banda na década de 2000 chamada Twister. Foi lançado no Gugu, Domingo Legal, se não me engano. Cantava uma música assim, meu amor, nosso amor faz 40 graus. E essa música foi um sucesso no Brasil. Eles iam para muitos programas de televisão. E o Sander tem uma história de que aos 17 anos ele era viciado em várias drogas, no auge do sucesso. Ele foi preso aos 19, 20 anos, com uma quantidade de uso, mas uma quantidade que era, de fato, caracterizado de tráfico. Ele ficou 2 anos dentro da cadeia, achando que por ser twister, por ser famoso, ele sairia rápido e não saiu. E aí ele escreveu um livro de dentro da cadeia chamado Inferno Amarelo, e hoje ele está escrevendo comigo um livro, esse livro chamado Toda Dor, entre parênteses, e Todo Amor que eu sinto aqui. A gente resolveu chamar pessoas para escreverem cartas para as dores, para pessoas que vivem as dores. Então, uma especialista, Judy Hobby, que é especialista em Alzheimer, ela escreveu uma carta para as pessoas que têm familiares com Alzheimer. Gente, porque a culpa é muito grande, né? Pessoa que teve perdeu um familiar pelo suicídio. Tem uma estatística que chega em todo setembro, é uma estatística rasa, que arrasa, inclusive, 90% dos suicídios podem ser evitados. Olha que peso. Olha que fala mais maldita, né? E aí eu tive, não é o meu caso, eu tive alguém na minha família que suicidou. Eu sou porque uma você lástima. Não fez. Porque 90% consegue e eu não consegui. Então a gente tem que reconstruir esses ditos
para poder começar a fazer as pessoas entenderem que não é desse jeito. E aí, então, tem a pessoa... Reduz demais, né, a coisa. Muito. Pessoas com filhos autistas, famílias atípicas, Gente, LGBTQIA+. Então, pessoas desse grupo... Mulheres vítimas de violência. A mulher que escreveu para mim, chama Ludandara, ela é a terceira geração violentada. E ainda tem uma filha que foi a quarta geração. Então, ou seja, na família dela, mulheres negras, tem essa questão, né? E aí eu falei, gente, eu vou... já que tem tanta gente sofrendo em todos os lugares que eu vou e as pessoas falam das suas dores, vou escrever sobre essas dores. E aí, então, esse livro chega em maio. E Toda dor e todo amor que eu sinto aqui. O título também tem uma justificativa. Mas eu vou deixar a justificativa para outro dia. Não vai, pode não tem contar? como, por favor. Tanta coisa que a gente está falando. Mas está tudo encaixadinho, muito lindo. Que é também uma história, logicamente. Né? Eu estava dando palestra há muito tempo atrás para jovens do CIEE, que são jovens aprendizes. E aí era um ambiente que não tinha ar-condicionado, estava quente, e tinha uma menina sentada na frente, com capuz, blusa de frio, e ela puxava essa blusa de frio enquanto eu falava. Ela sentou na frente, estranhamente, porque as pessoas que tentam se esconder, se escondem, né? Mas ela estava ali. Escondeu na sua frente. Ela tentou se esconder ali. E aí, quando acabou, os meninos vêm tirar foto, conversar, tal, e ela ficou ali, quietinha, sozinha. E aí eu olhei e eu fiquei com receio dela ir embora, dela desistir. E aí eu ficava olhando para ela, e eu até falei com ela, né, a gente conversa já. Ela também poderia não querer conversar comigo, ela estava esperando alguém, sei lá. Sim. Mas, quando acabou tudo, ela chega e fala assim, tio Flávio, essa palestra foi para mim? Aí eu falei, para mim também, né? Que o que eu falo porque eu preciso ouvir. E aí ela foi, deixa eu te mostrar uma coisa. E ela puxou a blusa e o braço estava todo cortado. Com uma cicatriz, todo cicatrizado já, não eram cortes recentes. E aí ela puxou a outra blusa também já, né, com cortes. E aí eu não sabia isso naquela época, o que era. Assustei, falei, nossa, mas você tentou, né, autoextermínio tantas vezes. E ela virou para mim tão educada e tão gentil, falando assim, você acha que isso é autoextermínio? Não, isso não é autoextermínio. Se eu quisesse me matar, eu saberia. Isso aqui, na verdade, eu tento passar para cá toda a dor que eu não dou conta de sentir aqui. E aí, quando ela falou aquilo... localizar, isso tem né? 10, isso 12 muito anos. para localizar. Aí que eu fui depois estudar sobre suicídio, sobre automutilação, mas eu não sabia nada. E aí eu peguei, aquela fala ficou comigo, olha, 10 anos que eu tô com isso. Passar para cá toda a dor que eu não dou conta de sentir aqui. Mas eu fui entendendo que não é só dor, não é só de dor que a vida é feita, né? Sim. Há amores também. Então eu queria colocar aqui nesse livro, o que vai sair, as possibilidades que a gente tem de lidar com as dores. Byung-Chul Han, que é um sociólogo, né? Um filósofo sul-coreano, ele fala o seguinte, no livro chamado Sociedade Paliativa. A gente hoje tem buscado maneiras de paralisar, de anestesiar nossas dores. Sim. Então, dá um brinquedinho para o filho, para ele não sofrer, carrega ele no colo para ele não sofrer, dopa-se para não sofrer, vicia-se para não sofrer. E quando a dor chegar, tem uma música assim, quando a dor chegar, o Vanderlei fala, né? Quem vai estar do lado? Quando a dor chegar, né? Quem vai estar do lado? Como eu vou lidar com essa dor? Como que eu não fui acostumado? Ela vai chegar. Eu fugi dela o tempo todo. E aí ela vai chegar e às vezes muito carregada, porque foram várias e várias dores que eu não fui deixando cicatrizar. Eu fui deixando abertas, feridas, né? E aí que a gente fala, eu vejo isso muito nos adolescentes. Muita gente fala assim, por que um adolescente acabou um namoricozinho, e tentou se matar? Poxa, os meninos hoje não podem sofrer, não conseguem sofrer. E aí você pega a história, porque todo mundo é história, como já falamos. Foram várias e várias feridas que não cicatrizaram. Eu tenho onde cicatrizar as minhas feridas. Né? Eu tenho uma família que me abraça, eu tenho amigos que me ouvem, eu tenho onde. Mas, e quem não tem? Aí é uma ferida em cima da outra. Quando chega uma coisa que para mim é pequeno, o término de um namoro, que a pessoa fala assim, eu já terminei 30 vezes com várias pessoas, mas para ele é uma pequena ferida que chega em cima de várias chagas. Então estoura. Então é por isso que eu queria que não tem comparação, né? Não tem dor, não tem métrica, né? Não tem. Então a gente tem que começar a entender cada um. o outro. E essa figura é demais, né? Dessa garota, assim, se esconder na sua frente.
E depois Agora eu vou falar com você. ela encontrou um caminho aí para esse diálogo, né? Que é muito ela foi vista. Eu sempre falo quando eu conto essa história que ela esconde as feridas, né? Com o capuz e com a blusa. Mas eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Na hora de organizar a fala, para te falar, é que isso 12 anos, tá? Olha, tanto de aspecto ainda deve ter ali que eu não analisei, né? Maravilha. É que eu entendi que, assim, ela eu não sei por que ela sentou na frente. Não sei se foi em posição de professor, não sei. Mas ela na frente, ela se escondeu, né? Mas ela se escondeu, mas ela não se omitiu, né? Ela estava presente. Ela queria ser vista. O que ficou para mim foi isso. Ela podia não saber disso, né? talvez não soubesse. Ou se diferenciar, talvez ela nem soubesse. E tem essas mensagens. E às vezes ela certamente, aí eu acho que a gente pode afirmar, sabe? Ela foi vista sem um olhar de julgamento. Né? E aí a gente pode aproveitar ela se abriu para... Né? A gente pode aproveitar isso justamente para falar do momento em que a gente está, né? Do auge da nossa arrogância, o quanto que de julgamento que a gente coloca nos outros, né? Em escolas, a gente vê muito isso. Tá todo mundo dentro das escolas sofrendo. Tá professor sofrendo, tá aluno sofrendo. Gente, eu não sei, eu vou comer. Eu já quis comentar antes aqui, falei, não, deixa, mas agora de novo, assim, falei, vamos. Eu não sei se você chegou a ver, chegar para você, essa semana, um vídeo de um garotinho que deve ter uns 5 ou 6 anos, tá numa escola, e ele tá muito alterado e xingando todo mundo, falando que odeia a família dele, que ele odeia Jesus, que ele é do diabo e que ele quer matar todo mundo, e alguns adultos filmando ali. O que eu vi foi esse filme, até um filme grande, deve ter uns 4 minutos, eu achei impossível de assistir aquilo tudo, não dei conta. Mas chegou num grupo de WhatsApp, chegou em outro grupo, aí num outro grupo, eu falei, como? A única coisa que eu tô vendo aí é uma criança em grande sofrimento. E pelo menos uns 3 adultos ali pelo filme, dá para ver, pelo menos uns 3 adultos assistindo, filmaram aquela criança, estão expondo aquela criança. E nesses grupos chegou ainda com um tom de julgamento por causa do tipo de fala, assim, ou de né? chacota, né? E aí julgando, deve ser de família violenta, ou ele é do diabo, né? Aí outra pessoa falou assim, eu falei, gente, ninguém acolheu. Aí falaram que, eu nem tenho essa informação, mas que os professores não podem abraçar as crianças, que me ocorreu assim, se uma professora da educação infantil não pode acolher uma criança, o que ela pode fazer pela criança? Né? Você não pode encostar, pode filmar e colocar para todo... É triste, é muito triste. E a situação é essa, assim, e me chocou também esse tipo de fala, assim, aí de falar, os professores estão sofrendo nas escolas também. E eles começam cedo, se referindo à criança, assim. Gente, foi assim, essa criança já foi colocada num lugar, ela é má. Essa criança é má, essa criança é um adolescente que vai bater na professora, sabe? Falei, eu falei, foi isso, gente, a única coisa que eu tô vendo é uma criança sofrendo. E quando você falou aí do professor, já me despertou atenção também, porque assim, a gente tem também uma falta de preparo muito grande dessa inclusão que a gente estava falando, né? Porque assim, há um medo, se eu abraço... pode ser mal interpretado. Sem dúvida, é muito delicado. Então as pessoas não sabem o que fazer. E a cobrança está de todos os lados. E ninguém assume a situação. Né? O Estado não assume a situação, os pais estão achando que a escola tem obrigação, porque eu sempre brinco com aquelas bonecas russas, né? Falo daquelas bonecas russas. Nós somos aquelas camadas todas, né? Sim, nós temos perfeito. Várias daquelas camadas. Mas se a gente for pensar, a gente tem camadas assim... Tem um indivíduo que tem todas as suas questões sociais, psicológicas, mentais, emocionais. E aí, isso é uma pedagoga cubana que fala, eu infelizmente não sei o nome dessa pedagoga. Eu coloco no livro, mas eu pesquisei e não sei. Eu não consegui nomear. Aqui, nesse indivíduo, há uma malha. Então, a natureza pensou em tudo, né? Tem uma malha que protege esse indivíduo. Qual que é a malha que protege diretamente esse indivíduo? Família. Se, por um acaso, essa malha da família tem uma ruptura, que várias têm, né? Tem uma outra malha, que é a escola, que é uma outra possibilidade de acolhimento. Se essa malha da escola tem rupturas, que infelizmente tem a sociedade. O trabalho, os grupos religiosos que deveriam pensar nisso e deixar de pensar em outras coisas, né?
Aí se a malha da sociedade tem ruptura, aí ele cai em outros ambientes, que são os suicídios, que são as cadeias e por aí vai. O que a gente tem que pensar nessas questões das malhas? Fortalecer o indivíduo. A gente tem que fortalecer o indivíduo. Seja mental, seja... Por isso que eu chamo atenção para uma coisa. E eu falo que eu não sou psicólogo, eu não clinico, eu torço para que tenha vida após a morte e reencarnação, para que na próxima eu faça uma faculdade de graduação, que essa eu não acho que eu não vou conseguir fazer, talvez, de uma graduação de psicologia, mas que a gente possa entender que nesse momento que a gente vive, surge muito charlatanismo. E que para a gente, às vezes, procurar desvios mais fáceis, a gente prefere ouvir o que o influencer falou. O que todo mundo em busca de resposta. O primeiro que levanta a mão, eu tenho a resposta. Eu vi um dia falando, um religioso, falando que um menino com autismo, é um vídeo também, um menino com autismo, um menino autista, o autismo era coisa do diabo. Né? E aí tinha que tirar o diabo dele para melhorar. E aí a gente vai, então... violência, olha tanto de coisas que... De pessoas que vão acreditando por acreditar naquele líder religioso, né? Então fortaleça o indivíduo, mas fortaleça a família, mas fortaleça a escola, né? Vai sequenciadamente. Mas pense o seguinte, a família tem o seu papel importante. Sim. E a escola não faz jamais o papel da família. Isso é que a gente tem que começar a pensar. Não deixe para o professor, porque não é ele. Não. Agora, ele tem que saber o que ele pode fazer, o que ele não pode, né? E os fragmentos desses vídeos, que agora todo mundo grava tudo, a gente tem que... Ontem eu coloquei sobre uma menina que tem uma mãe que tem um filho superdotado. E aí o menino é ansioso, porque ele quer as coisas, então ele queria estudar sobre DNA. E o livrinho que ele tinha não tinha nada disso. E ele queria o celular da mãe para estudar. Sim. E uma pessoa comentou, falando, essa mãe tá limitando muito o menino, deixa ele... Não sei o que. A gente não sabe de nada. Não. A gente entra numa rede social para julgar um vídeo de 2 minutos. Exatamente. Que nem contextos tem, né? Então é melhor a gente olhar, a gente Mas para não olhar para a gente, né? É muito mais fácil olhar para você. Para mim, não. A minha história eu sei um pouco mais dela, assim, né? Do aparente. E aí é o que eu falei do voluntariado, que eu acho que eu nem acabei, você me deu a possibilidade de voltar para acabar o meu raciocínio. Ótimo. Há muita gente que vai para o voluntariado fugindo dos seus próprios problemas, né? E que não é o certo, porque ela vai ver problemas... Ou que seja uma chegada, então, né? Mas que a partir dali... Mas, assim, tem aquela questão daquele provérbio que eu falei, né? Antes de sair por aí mudando o mundo, dê 3 voltinhas em casa. A própria casa, seu próprio corpo, mas seu próprio ambiente, tem que ser trabalhado. Não adianta fugir. Eu posso buscar... Porque tem gente que fala comigo, tio Flávio, eu quero levar meu filho num projeto voluntário, porque meu filho tem que ver que existe muita dor por aí. Não é assim. Às vezes ele tem que ir no psicólogo, às vezes ele tem que ir no psiquiatra, porque há depressão infantil. Né? Eu tenho uma jornalista aqui em Belo Horizonte chamada Nalu Saad, e ela tem uma filha que já tentou suicídio, é adolescente. Ela trabalha na Record e ela tem um podcast na Repórter Record Minas, que são 5 episódios que ela fala sobre depressão infantil, depressão infanto-juvenil. E é justamente isso, os pais têm muita vergonha. Ela falava que quando a filha dela foi parar num hospital, numa tentativa de suicídio, ela falava, gente, eu tô numa ambulância. Será que as pessoas vão me ver aqui? O que eles vão falar? Essa culpa atrapalha tanto o pai e a mãe de fazerem algo, porque eles se culpam porque eles erraram, eles não deram conta. Gente, não tem que culpar disso não, resolve a situação e vê que tem coisas que não estão no nosso controle. Sim. Eu não vim com a blusa do Tio Flávio Cultural a mais nova, que a marca ela diz muito, mas a marca do Tio Flávio Cultural, ela tá dentro de um quadrado. Sim. E aí quando o designer criou, colocou o Tio Flávio dentro do quadrado e embaixo do quadrado cultural, que é mudança de cultura. Não é manifestação artística, não. Sim. Cultura, mentalidade, né? Mas o Tio Flávio, dentro do quadrado, falei com ele, o cara é fera, é Gustavo Greco. Ele vai para Cannes para ser jurado do Festival de Criatividade do Mundo. Que legal. Greco, tira esse quadrado. Tá incomodando esse quadrado. E aí ele me deu um alerta. É tão bom olhares diferentes, né? Fantástico. Ele falou, Tio Flávio, olha só, eu acho interessante ter esse quadrado, porque no voluntariado não é assim... vocês fazem
de tudo, o melhor que vocês podem. Mas tem uma hora que depende do outro. Então você vai até o limite, que é o quadrado. Sim, tem uma hora que é o outro lado, que é o outro. Então a gente tem que entender que mesmo os pais têm esse processo. A gente tem um momento que a gente faz de tudo. Mas tem um limite. A gente não tem esse poder todo, né? Com certeza. Eu tenho que fechar e tô aqui. Eu queria continuar mais uns 3, assim. Você me dá os toques. Eu quero te fazer uma pergunta, mas queria falar com o pessoal também, assim, eu gravei antes, né? Esse episódio está indo depois de um outro que eu conversei com 2 professores, um sociólogo e ela é da literatura, o Wallace e Lucimara, e o tema foi conhecimento, arte e realidade. E tem muitos assuntos que a gente tocou aqui que foram falados lá também. Então, eu vou falar com o pessoal para assistir também, junto, que está fantástico, uma sequência, porque não foi planejado, não foi programado, mas incrível, porque é isso, são olhares diferentes, são de lugares diferentes, de estudos, de pesquisas diferentes, assim, mas, nossa, que coisa mais linda e fantástica, e você traz muito a vida nesse sentido. Você tem muito conhecimento na sua formação também, mas tem essa coisa da prática, da rua, do ouvir ali, quem é que está falando. Isso foi bonito demais. Não, olha, bacana demais. 2 segundos, a gente tem um projeto lindo. Eu tenho uma pergunta que eu quero muito fazer, mas vai lá. A gente tem 2 projetos lindos nas ILPIs com os idosos, que os nossos voluntários escrevem um caderno. Sim. E aí os idosos recebem um caderno também e eles escrevem. Depois de alguns meses, eles trocam. E aí o voluntário lê a história do idoso e o idoso lê a história do voluntariado, do voluntário. E a partir dessa leitura, eles se conhecem. E a partir daí, o idoso institucionalizado e o voluntário começam a trocar cartas. Então, a gente vai ter esse contato, esse convívio para a pessoa não se sentir abandonada. E tem um outro em que o nosso voluntário liga semanalmente, chamada de vídeo, para o idoso e ouve as histórias. Ouve. Ele não interfere, não. Ele ouve. A partir de 6 meses, esse voluntário escreve o que ele ouviu nas percepções dele, um livro com a foto do idoso na capa, com um título, imprime esse livro e entrega para o idoso. Porque quando a gente fala que um livro, a gente vai embora, morre, né? Mas as nossas ideias ficam imortalizadas, a história daquele idoso agora, não estou dizendo que ele já possa morrer, de fato algum. Sim. Vamos fazer um outro livro, mais ótimo. 20. Mas a história dele já está imortalizada, né? Então é só para deixar esse registro, que é muito lindo. Não, perfeito. E eu quero falar que eu adorei, amei o tio Flávio cultural, né? Eu achei isso fantástico. E essa visão de cultura que você trouxe, e a gente falou disso também no outro. Tá achando fantástico, assim. É muito legal, muito legal. E essa visão de cultura que você trouxe, né? Também, fantástica. Eu queria te perguntar, porque você falou algumas vezes sobre o Estado, né? Intervenção do Estado e tal. A gente também falou no outro programa, e eu costumo falar aqui, que eu acho que a gente tem pelo menos 3 aspectos ou 3 instâncias para pensar aqui. Um é o meu caminho comigo, o meu desejo, que tem a ver comigo, eu no coletivo, e também as políticas públicas, né? E tem a ver com esse quadrado que você está falando, os nossos limites, né? Eu venho até aqui, a partir daqui a gente precisa ir junto, a partir daqui a gente precisa de uma garantia, né? Alguma garantia. Mas parece que foi uma opção sua, não ter uma organização. Na verdade, sim, a gente estava vivendo um momento há alguns anos que tinha uma falta de credibilidade das ONGs, tanto é que mudaram o nome de ONG para OSC, né, Organizações da Sociedade Civil. A gente não chama de ONG mais, chama só porque as pessoas conhecem. Mas tinha muita gente que criava ONGs para poder se candidatar, criava ONGs para poder receber verbas. E aí, naquele momento, eu queria uma coisa assim, que a gente pudesse impactar as vidas e que as pessoas viessem pelo interesse de transformarem-se a si próprias, verem a transformação, ajudarem na transformação do outro. E aí, quando eu não sou contra a criação de CNPJ, eu estimulo, inclusive, porque as pessoas podem pleitear verbas públicas. A verba pública existe, tá? Tem destinação de deputado, essas coisas, que se você não tiver uma ONG séria, vai para outra. Né? Ótimo que seja destinada para esse exatamente. Fim, e que tem seríssimas, com educação, com saúde. Elencaria 300 aqui em Belo Horizonte. Mas, como a gente começou com esse pensamento, todo mundo que chegou veio com esse pensamento, eu acho que, assim, que se hoje você mudasse não teria problema nenhum,
Mas eu prefiro respirar e pensar assim, que a gente está aqui movido por esse propósito num lugar que nem existe, porque o Tio Flávio Cultural não existe. Ele é um ectoplasma. Mas uma cultura. O que nos leva é o propósito. O propósito Sim. é mais forte, né? Então, eu prefiro não ser hoje uma OSC. Posso até criar, até pensado nisso, em criar uma com outro nome para poder trabalhar a questão de educação, tal. Mas hoje o Tio Flávio Cultural é um movimento voluntário. Sim, e maravilhoso. A gente cobra o tempo todo do Estado, porque quando a ONG faz... o Estado afasta, né? Quando a ONG toma a iniciativa, o Estado dá 2 passinhos para trás, falando, já tem quem faça. Então a gente cobra do Estado o papel dele. Então a gente o tempo todo está cobrando do Estado. É lógico que a nossa cobrança é pouco efetiva, né? Mas a gente cobra, a gente sabe se colocar, se posicionar. Ai, que ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que delícia de conversa. Aí, nossa, tá um prazer. Com medo, né? Eu já quero que volte demais, trazer outro livro. Tô aqui, né? Todo mundo é filho de alguém. A gente deixa também na descrição, né? Como é que o pessoal te acha? Você podia falar também. Para achar o Tio Flávio Cultural, @Tio Flávio Cultural. Lá tem uma pessoa que responde todas as mensagens, que é a Rai, que trabalha com a gente. E para me achar é @Tio Flávio. E lá também tem um link. E tem o site também, né? Tem um link que vai direto para a compra desse livro, se alguém tiver interesse. O outro que vier a gente coloca também. E tem sobre as palestras também que a gente faz. Aí tem todas as informações. Então tá ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho que cresça, né? Obrigado. Que voltem esses 700. Tem que a gente amplie muito mais, trabalho aí pela frente, né? Porque se eles voltarem, a gente está tocando o coração de mais 700, né? Não que eles não estejam tocados, mas a gente está num momento de dengue agora, né? Até água parada causa um inferno, né? Ou seja, o nosso corpo, a nossa mente parado também. Então vamos movimentar, pessoal. Vamos descobrir onde é que está essa chama aí, né? Onde está esse desejo de seguir. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Até a próxima.